Ei, pessoal, boa noite. Começamos hoje mais um episódio do Pode Ser. É isso mesmo, hein? Maravilhoso hoje com a presença aqui, uma honra que hoje vocês não têm nem noção quem está aqui. Vou apresentar hoje uma CEO maravilhosa, uma pessoa extremamente educada, eficaz e boa no que faz. E acima de tudo, educada, assim, na maneira de tratamento com o outro, que é muito bom no dia de hoje, né, Gra? Oh, muito obrigada. Obrigado a você pela presença, uma honra recebê-la aqui hoje, viu? Muito obrigada, eu que agradeço o convite, Bruno, está sendo um prazer imenso aqui estar aqui no primeiro podcast da Graciele. Primeiro de muitos, já tá convidadíssimo já a voltar já, Graciele Reis, CEO da Nobre Joias, pessoal, fique à vontade, viu? Muito obrigada, Bruno, já estou me sentindo em casa já. Então, o mais importante é isso, ficar à vontade, responder, o que eu não perguntar, se você quiser falar também, acrescentar alguma coisa, a gente tem curiosidade de entender como é que você chegou até aqui, porque são anos e anos de muita história. Muitos anos. E o pessoal tem curiosidade de saber que a Nobre tá aí com a logo linda como sempre. Sim. E a curiosidade do povo de saber mesmo detalhes, como é que é seu dia a dia. Uma loucura. Tem certeza? Tem certeza. E o povo quer saber essa mescla sua, tem que colocar ali a balança ali, mãe, correria de trabalho, empresa, casa, filhos. São vários papéis, né? Em uma única pessoa. Então tem que saber administrar para tentar dar conta, né, Bruna? Que às vezes a gente acha que a gente vai dar conta, às vezes não dá conta de tudo. Mas a gente tenta fazer o melhor possível em todos os pilares aí da vida da gente. Ô, Gra, conta pra gente como é que iniciou esse processo seu como designer, como joias. Vamos lá. Daquele start ali, por deixa favor. Eu contar assim um resuminho, porque a história é bem longa. Tá bem. Então eu falo assim que eu me sinto joalheira desde quando eu nasci. Porque meus pais foram joalheiros durante décadas e durante o tempo todo eu estava ao lado deles, participava dentro da empresa, queria estar dentro da empresa e tudo começou assim no fundo de quintal, né? Na nossa própria casa. Que bacana. Então era aquela mistura, né? O ambiente, ora ele era empresarial, ora ele era familiar, porque estava tudo dentro do mesmo lugar. Como qualquer iniciante do empreendedorismo aí, começa dentro das suas possibilidades. Sim, isso já aqui em BH já? BH. E eu tenho memórias maravilhosas, Bruno, porque era no cômodo atrás da casa. Então, tinha um corredor na lateral, os funcionários passavam, eu ficava na janela. Bom dia, fulano. Bom dia, ciclano. Bom dia. E eu fugia pela porta da cozinha para ficar dentro da empresa. Minha mãe me colocou na volta, que lá não é só volta, e eu sempre queria estar lá. E você pequenininha, assim? Pequenininha. Meu pai começou a empreender a empresa com 76, no ano de 1976. Nossa, tem história demais. Eu nasci em 78, então eu já nasci dentro do processo. No berço, né? Dentro do berço. Então, assim, foi uma coisa muito natural, fez parte do meu dia a dia. Que legal. Então eu cresci dentro desse ambiente, né, onde eu fui vendo as joias, as peças, o encantamento que é quando a pessoa recebe aquele produto, né, esse mundo das pedras, que é um mundo assim, é fascinante, né, esse mundo das pedras. É lindo, né? Quando a gente vai adentrar em questão de conceitos, significados, né? O que cada elemento ali significa para uma pessoa, né? Ou de forma geral, como ela mesma por si só, como pedra, como gema. Então, assim, foi um universo que fez parte de mim. Então, eu falo que eu nasci joalheira, né? Eu até brinco em respeito a toda a categoria dos designers que eu não sou a designer, né? Hoje eu não sei, gente, desenhar uma casinha. Não me peça para desenhar. Mas o conhecimento do processo inteiro, né? Todas as orientações, de todos os processos da fabricação. Isso aí a gente já tem um conhecimentozinho aí de alguns anos, né? Nessa caminhada. E comecei a trabalhar realmente, né? Com os meus 13 anos de idade. Eu já 13 anos? 13. Bem novinha. Muito nova. Então, assim, e sempre mesclando essa questão que por ser muito nova, mas também gostar, né? E o apoio familiar teve desde o início? Totalmente. A empresa do meu pai tinha crescido muito, né? E sempre tem algumas tarefas que é interessante e importante estar na mão dos donos, claro, né? Claro. Então, meu pai sempre deu... Nós somos em 4 filhas. Meu pai sempre deu tarefas simples,
que uma pessoa de 13 anos teria uma responsabilidade para poder assumir. Para você ir aprendendo aos pouquinhos, E aprendendo aos pouquinhos, a gente foi adentrando na empresa, foi conhecendo, passei por todos os processos. Quando foi com 18 anos, ele me deu a gerência da indústria. Nossa, que E aí responsabilidade. veio a responsabilidade. Aí você deu aquela... Né? Falou, Você não, fala, agora ficou como assim? sério, né? Então, assim, com os 18 anos, a gente tinha um número bem expressivo de funcionários e eu era a mais nova dentro da indústria. E gerindo eles. E gerindo eles. Então, eu passei por muitas situações desconfortáveis, né? Mulher novinha. Nova, E filha eles... do dono, que tem um Nossa, tem aquele estigma. Aham. Né? Com 18 eu já estava na faculdade, então não sabe de nada, né? Porque você está na faculdade ainda, você nem tem formação, não tá tem nada, agora, e tudo mais. E de repente você está ali coordenando um grupo de pessoas muito mais velhas que você. Eu com 18, a média lá era de 34 quase que o dobro, assim. a 50 anos. Então assim, tinha esse embate? Total, Bruno. Mas como é que você lidava com essa... De dar uma ordem, ao mesmo tempo ser uma pessoa agradável? Eu falo que é um processo de amadurecimento. Porque a cada momento a gente vai vivenciando situações, a gente tem que resolver ela ali, naquela hora. Por inúmeras vezes eu ia para dentro da sala do meu pai, chorava. Pai, eu não dou conta. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, e eu chorava. E ele, calma, E meu pai, assim, eu falo com uma dama de tanta delicadeza. Assim. Olhava pra mim e falava assim, calma. Chora mesmo. Entra no banheiro, chora tudo o que tiver que chorar, lava seu rosto e volta. E faça eles te respeitarem. Aqui é seu. Nossa! E aí eu fui, né, fui obedecendo, legal, né? Então, assim, porque isso é muito importante, a gente ter as bases da gente fortalecidas para que elas sejam os nossos guias, né? Para que a gente realmente... Porque é muito fácil no momento desse, ele teria me acolhido, teria me dado uma situação, vamos colocar assim, chora não, né? Vai acolhendo, não. Na verdade, ele chora, desabafa, levanta a cabeça e segue em frente. Então, esse é um ensinamento que eu tive desde muito novo. Então, acho que também isso foi nos fortalecendo, né? Nas condutas da vida como um todo. Em qualquer circunstância que acontece, aí eu tenho essa recordação dessa frase. E você consegue hoje, Gra, repassar isso adiante? Passo. Esses ensinamentos que seu pai lhe trouxe lá do início para cá? Hoje, quando você vai dar uma ordem, ou então estar ali na empresa com alguém, você pegou esses insights do seu pai? Porque a gente... Replicando uma ideia, assim? Com certeza, porque eu falo que a gente, no papel de liderança, nem tudo se fala, né? O papel do líder realmente é o engolir sapos, muitos sapos. Faz parte. E de todas as partes, seja de clientes, de fornecedores, de funcionários. Então, muitas coisas erradas acontecem e você tem que passar os olhos para poder não ter um embate, uma situação de desconfortável. Evitar, né, o atrito, totalmente. Né? O líder, ele precisa realmente não ter o orgulho, porque se ele tiver o orgulho ali na frente, ele destrói a si e a empresa. O ego, ele não pode deixar o ego falar mais alto, né? Não pode. Ele tem que pensar no contexto, que a gente está no setor de extrema vaidade. É verdade. O setor joalheiro é um setor de extrema vaidade. Mas, assim, existe uma necessidade de postura de liderança, independentemente de segmento. Né? Então, assim, a vaidade, ela não cai bem para um líder, né? Então, se você... Ele tem que saber administrar de uma forma tranquila, harmônica, né? A hora de voltar lá pro banheiro, de continuar chorando. E chorar. E voltar e renascer, né? De novo daquele probleminha estilo ali. Fênix, né? Exatamente. É assim que funciona. É assim que funciona. Grazi, tem uma curiosidade nossa, a gente tem como perguntar. São perguntas que o pessoal pediu mesmo. Bruno, faça porque... Que legal. Eu fui atrás mesmo. Que a Noble tem um nome muito grande, agora ligado ao futebol, a gente vai falar disso também, que é uma parte muito interessante. Sim. A parte que é marcante demais. Sim. Quais são as suas principais fontes de inspiração hoje para as novas peças que estão chegando no mercado, as suas joias? Sim. De onde que vem essa inspiração toda? Que fica tão lindo o trabalho. Olha, Bruno, a gente sempre busca as pesquisas em termos de comportamento mesmo, né? Então, por exemplo, nós vamos lançar agora a campanha de mães, né? Então, a gente começa a entender quem é o nosso público
Primeiro a gente vai para análise comercial. Primeiro a gente vai para analisar quem é o nosso cliente. Para depois a gente conciliar com a parte financeira, para depois conciliar a parte artística. O processo ele tem que ser inverso. Por quê? Eu vivi a vida inteira dentro da joalheria, onde a gente trabalhava as campanhas pensando só no produto. E isso são paradigmas que aconteceram de poucos anos para cá, quando a gente começa a estudar o mercado e entender que tá errado. O processo ele é invertido. É invertido. Então porque toda empresa tem um objetivo final de quê? De venda. Nenhuma empresa, seja de serviço ou seja de produto, o objetivo final de qualquer empresa, de qualquer negócio, de qualquer empreendedor é vender. Não, faz muito sentido. Então, se você quer atingir o seu objetivo, não vai ser o meu jeito de ser, o meu estilo que vai vender, o meu bonitinho, o meu feio que vai vender. Eu preciso entender o que o mercado quer. É uma espécie de estudo de campo? Exatamente. Então, você começa a analisar, vamos colocar assim, faixa etária, no caso, campanha de mães. Isso, qual é a faixa etária? Que é mês que vem agora. Que é mês que vem. Então, qual é a faixa etária que a gente vai trabalhar na sua grande maioria? Nós temos mães adolescentes. Acontece. Mas ela não é o nosso foco, né? O nosso tiro, no caso de campanha de mães. Tá. Então, na média, hoje, as mulheres estão ficando mães com a idade mais avançada. Hoje em dia sim. Então, nós vamos falar aí de uma grade de 35 anos para cima. Né? Então, você já começa ali a definir. Então, esse é o público que você vai atingir. Público-alvo ali, né? Isso. E aí, você começa a atingir um pouco da questão. Que perfil que é? Geralmente, a mãe não tem mais tanto dinheiro liberado, porque o dinheiro dela vai ficar todo para os filhos. Sim. Então, tem mudança de comportamento. O que essa mulher, ela era minha consumidora com 20 anos, 25, que ela comprava para si o tempo inteiro. Já não é mais. Já não, é a prioridade dela mais. A prioridade dela é comprar, primeiro abastecer os filhos, depois para sobrar. Então, não adianta você fazer uma peça super cara. Ela não vai comprar. Ela vai ficar parada. Vai ficar parada. A mulher volta a ser consumista depois que os filhos batem asas. Então, você começa a fazer essa análise. Uma colocação interessantíssima essa, viu? Por quê? Porque na hora que os filhos começam a bater asas, com 20 e pouco, eles começam a ter a sua própria renda. Né? Já passaram aí pelos estudos, já estão na faculdade, já está curso específico. Exatamente. E tudo, né? Então, nessa faixa etária, é uma faixa etária que a mulher está ali com a disponibilidade dela financeira lá, dividida em um monte de... E o tempo também. E tempo. Então, assim, que é uma outra questão. Questão de comportamento. A mulher, ela usava... A mulher de 20, 25, 30, ela usa salto desse tamanho. Agora a gente passa a usar rasteirinha e olha lá. Então, você já começa a... A mesma coisa acontece com os acessórios. Que interessante. Eu, Graciele, sempre usava brinco desse tamanho. Grandão, com cabelão, assim. com cabelão. Agora você é mãe. O menino puxa, a criança puxa, rasga a sua orelha. Então, você já começa a entender. Cabelo curto, mais prático. Muito mais prático. É rápido, rapidinho pra lavou, arrumar. secou. É porque você não arruma só você arruma você e os filhos. O tempo que você tinha pra arrumar, você tem que arrumar agora você e os filhos. Se tiver 2 ou 3. É onde eu ia entrar agora. Como é que você faz pra colocar a empresa, assim, 5, 6 dias por semana? Sim. Com filhos, no seu caso você tem filhos. Sim. Cuidar da casa, cuidar de si. Sim. Saúde mental. Essa parte tá a gente difícil. Tem que ter, hoje em dia a gente tem que ter essa administração de gestão, ansiedade e tudo mais. Como é que você faz essa mescla? Como é que... Né? Olha, Bruno, não é fácil. A gente sempre tem a sensação de estar devendo alguma coisa. A gente nunca está com a consciência 100% tranquila de deitar na cama, cumprir meu papel perfeito de empreendedora, cumprir meu papel perfeito de mãe. De mãe, né? Cumprir meu papel perfeito de filha, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente cuida para baixo, a gente cuida para cima. Os nossos pais estão envelhecendo. Exatamente. Então, você tem... Ali é uma faixa etária, né? Vamos colocar de 35 a 50 anos das mulheres, que é uma faixa etária difícil. Porque ela tem os cuidados... E os pais já idosos ali, crianças também. Então vai de 8 a 80, assim, né? Eu literalmente, Bruno, eu priorizo o meu dia. Eu não vivo no dia de amanhã, eu vivo no dia de hoje. Hoje eu preciso fazer o quê para a empresa, o quê para os meus filhos, para minha o casa, quê para minha casa. Então, todo sábado meu de manhã é a hora que eu vou fazer a lista de compras. É minha rotina. Não adianta eu passo de segunda a domingo
Se estiver faltando alguma coisa, vai continuar faltando. Porque eu não posso priorizar a casa versus outras coisas que eu tenho para fazer. Então, você tem que priorizar, porque realmente vai ficar ainda alguma coisa em débito. Mas com o nome da Nobre, que é muito grande, deve ter vários eventos. Muitos. Então, a gente tem feito... Como é que vocês... Eu confesso, Bruno, tem vários que eu não dou conta de ir. Não tem como, não né? Não consigo. Porque realmente, se eu tiver que estar presente em todos... Não tem como. Eu realmente vou perder essa parte gostosa da infância dos meus filhos e eles não vão voltar. Vendo eles crescerem e tudo mais, então, né? assim, Você faz do para casa. Ontem tinha prova, quer dizer, hoje foi a prova, ontem à noite a gente passou a noite estudando. Então, assim, são coisas que você não tem como abrir mão. Então, a minha noite, eu tinha um evento ontem. Sim. Né? De um grande amigo. Não pôde estar presente. Mandei mensagem, agradeci, expliquei e compreendeu. Sim, porque claro. também é pai. Ah, sabe. Né? Sabe como que funciona. Essa fase né? dos jovens, pré-adolescentes. Então, você sempre vai ter que estar abdicando de alguma parte para poder priorizar a outra. Para a empresa estar assim grande como está e linda como, né? Só uma curiosidade, a Nobre, ela foi trocando de lugares, começou na casa. E aí, dali, seu pai deu start. Onde foi a região, a primeira Nobre, assim? Então, fora da casa. Vou voltar. Curiosidade do público, tá? Vamos lá. Então, a empresa dos meus pais, ela não tem o nome de Nobre. Ela se chamava Joias Reis. Joias Reis. Começou ali. Lá em 76. Lá em 76. E ela se encerrou em 2011. Ah, tá. Então, a minha empresa que ela foi focada a vida toda no ouro, né? Eram joias em ouro, voltado para exportação e atacado. Então, a gente não tinha nada de varejo, não tinha nada de marca, não tinha essa constituição de identidade, nada. A gente era o bastidor. Ok. A gente viveu a vida inteira como bastidores. A gente ia lá, abastecia as grandes marcas, abastecia as lojas, abastecia as revendedoras, os atacadistas. Mas nós mesmos não tínhamos esse contato com o consumidor final. Ah, tá. Né? Ok. E aí, quando foi em 2011, a empresa se encerrou. Encerrou. Ela se encerrou por questões de abertura de mercado, né? A gente foi perdendo, porque 90% da nossa produção era exportada para a Suíça. E a gente foi perdendo o mercado, porque a Tailândia chegou, a China chegou, com custo lá embaixo de produção. E o custo Brasil não consegue sustentar. Em alguns aspectos, sim. E aí teve umas questões também de confronto de gerações, porque nós, filhas, queríamos ir para o varejo, meu pai não entendia para que ir no varejo, né? Ele achava... Marketing? Para que marketing? Isso aí é dinheiro rasgado. Por quê? Eu entendo a percepção dele, eu entendo. Super entendo. Na época, a gente fica um pouco... desconfortável, tá? Desconfortável. Mas quando a gente começa a pensar uma pessoa aí que tá batendo seus 80 anos, nunca precisou disso. Sim. É uma outra percepção, época. Né? Então a gente super respeita, mas que talvez se lá tivesse tido essa abertura, esse olhar, insight, talvez a Reis né? não teria fechado. Tá. Né? Talvez ela teria caminhado aí pro varejo, já teriam pontos dela mesmo, né? E tudo mais. Mas a gente respeita e eu falo que foi a melhor decisão que a gente teve. Que legal. Porque eu falo que um bom empreendedor não é aquele que abre portas. É aquele que sabe encerrar sem ter dívidas e sem ficar endividado ou falindo. E aí, por isso que, novamente, não tem que ter vaidade, não tem que ter orgulho. Porque isso aí vai atrapalhando e a grande maioria dos empreendedores hoje esperam o quê? Falir para fechar. Para fechar não, né? Para ser obrigado a fechar. Uma falência, às vezes até estratégica, já vi em alguns casos também. Muitas. Eu conheço algumas grandes marcas que fecharam por estratégia e tudo. Então, assim, realmente é complicado. E 2011... Aí nasce a Nobre? A Nobre nasce em 2017, depois de 6 anos. Esses 6 anos, esse intervalo foi maturando a ideia? Aí... Na verdade, não foi uma ideia, foi assim, sugestão do mercado do tipo, precisamos de fornecedores bons. Tá péssimo de fornecedor, volta. Chegou esses ouvidos assim? Muitos. Passarinho cantou? Ex-clientes nossos da época da Reis, e eu tô assim, nossa, é difícil demais de fechar, não quero abrir nunca mais, jamais. Só que meu pai tinha deixado as máquinas todas dentro da empresa com a expectativa de um dia voltar. Não tinha como. E quando eu comentei com ele de novo, vem a fortaleza da base familiar, ou você abre, ou eu vou doar tudo, vou vender a qualquer preço. Bem incisivo assim? Super.
agora é a hora. Você ou falou você assim, vai, ou realmente dessa vez eu vou pegar e vou vender tudo porque eu não tenho mais idade. E ponto. E ponto. E aí meu coração triturou. Falei, pronto, né? Porque por mais que eu fiquei 6 anos fazendo outras coisas, mas você né? sempre... E foi exatamente o intervalo que eu me dei, o prazer de ser mãe dos dois, né? Porque senão eu também não ia dar então conta nessa vida maluca. Então é uma coisa meio de Deus também ali Totalmente. no meio, né? Do tipo assim, dá uma interrupção. Pra você ter ali vamos trazer as crianças e aí depois a gente vai em frente. Então, quando foi em 2017, eu tive essa oportunidade de voltar. Foi super difícil de voltar. De 8 anos pra cá. O mercado tinha mudado demais. O metal muito caro, né? O ouro tá de uma forma totalmente assim, fora do controle. E uma coisa eu sou filha do, mas não sou o ouro. Então é diferente você começar com o seu próprio capital, diferente você começar tudo sozinha, né? Assim, de uma forma solitária, que quando você tá num trabalho familiar, onde você tem seus pais ali, que você bate no peito, oi pai, toma o pepino é teu, né? Hoje eu não tenho esse toma o pepino é teu, bate no peito, tem que resolver. O pepino é meu, eu que resolvi ir atrás do pepino. É o que ele fazia, né? É o que ele fazia. Então você tinha aí, somos, né, 4 irmãs, então você tinha muita gente de rede de apoio. Hoje eu não tenho. Hoje é eu mesma, Irene, né? Sim, você adora. Eu mesma, Graciele. As 3 irmãs, nenhuma seguiu o ramo? Não, nenhuma delas. Cada uma tem sua história aí. Né? E aí, profissional. A única que realmente tem essa paixão mesmo sou eu. E encarei essa oportunidade, e aí só que eu encarei com folheado, mercadoria folheada. Você mudou um pouco o... Eu não tinha budget para poder começar com a linha do ouro. Mas lá em 17, claro. Caríssimo, né? Então, assim, e para se manter uma indústria funcionando, você tem que ter muito capital para poder estar rolando ali para a indústria funcionar. Rolando os dados ali é muito, né? É muito, o investimento é muito alto. Já. Né? Então, assim, ali começava a história da Graciele. Então, eu não podia levar em comparação daquilo que foi a história dos meus pais. Então, eu tinha que vir para a realidade do que a Graciele podia oferecer. Ali você vestiu a camisa mesmo, totalmente, né? Graciele mesmo por Graciele, é aquilo, né, que eu consigo oferecer. Eu começo agora, do mesmo jeito que eles começaram lá atrás. Exatamente. Com prata na época, porque não existia a bijuteria, folheados na época deles. Né? Mas era prata, era o subproduto. Década de 70. Era o subproduto do ouro. Sim. Porque eles também não tinham capital para começar com ouro. Depois que eles foram migrando para o ouro. Ah, tá. Então, eu comecei com latão, né? Assim, com folheado, que é o latão com banhos e tudo mais. E me deparei com uma pandemia, né, Bruno? Nossa, meu Deus do céu, não pensamos nisso. Um desafio imenso, porque... Meu Deus, verdade. Quando você está com uma estrutura de fábrica, você tem... Eu ficava na dúvida. Ninguém consegue retornar o investimento seu em 2 anos. Jamais. Eu tinha 2 anos e pouco de empresa. A pandemia chegou. 2020. Você estava com menos de 3 anos de empresa. Menos de 3 anos. E outra, lembrando o quê? Eu tive muitos desafios nesses primeiros 2 anos meus, antes pandemia. Até colocar as coisas em ordem? Exatamente. Por quê? Porque eu vim de um mercado de luxo, que era o ouro. Sim. Que onde as pessoas queriam e a gente entregava a qualidade, o luxo e o acabamento. O brilho nos olhos dos clientes, né? O pessoal do folheado quer preço, quer barato, quer pagar barato. Ele não está preocupado com isso. E eu fui tentar ir para o mercado com o meu olhar de joalheira. Então, os meus primeiros produtos, Bruno, você não tem noção. Até hoje, quem comprou os primeiros fala, todo mundo acha que é ouro. Você conseguiu transformar o latão numa joia de ouro. Por quê? Porque eu não sabia dar acabamento em latão, eu sabia dar acabamento em ouro. E aí foi... E eu fui colocando, e aí o que acontecia? Muitas vezes o meu produto ficava caro. Porque o meu processo é um processo de ouro. Então, e eu fui tentando, não estava entendendo por que o mercado me achava cara. Então, eu aprendi muito. O Bruno, eu falo que a gente aprende todos os dias. Que interessante. Então, assim, eu passei muito apertado. Porque eu tive uma frase de um cliente meu que falava, Gra, você vai precisar desaprender o que você sabe para você ganhar dinheiro. Olha. Aí eu falei, mas eu não dou conta. Eu não consigo entregar o que vocês estão querendo que eu entregue.
Aí não dou conta eu, Graciele, no meu Sim, interno. você por você mesma, Como né? assim? Né? Tantos anos aprendendo, aprimorando a qualidade, aprimorando todo o cuidado em cima de um produto, e eu vou ter que desaprender o que eu aprendi. E que está dentro de mim, né? Eu não consigo. Conhecimento é a única coisa que você leva pro caixão. Então, né? É o que ninguém tira da gente, o né? meu conhecimento, é a minha experiência, e tudo bem. E foi um desafio muito grande, porque eu tive que buscar novos clientes, peguei algumas marcas de São Paulo aqui, e novamente eu paguei língua, né? Porque eu voltei de novo como bastidora. Ah, sim. Como atacadista, né? Mas voltou. Voltei. De uma outra forma. De uma outra forma. E a pandemia atrapalhou muito esse momento? Essa pausa ou acabou que... Ô, Bruno, a pandemia atrapalhou tanto que eu ia fechar em 2022. Nossa, ainda bem que não fechou. E que a gente, vamos colocar a máscara, a máscara foi encerrada em 23, né? A gente não tem ideia do cálculo. O mercado começou a se abrir no final de 2022. Sim. Que depois passou aquele boom todo, né? Agora 2020, 21 e 22. E 22 foram 2 anos e meio, 3 muito complicados. Muito difícil. E mundialmente falando, mundialmente, isso não é uma questão pontual. 200 países ali mesmo. E o nosso setor é um setor que a gente sabe que ele é um setor que ele não é de primeira necessidade. Então, assim, nós passamos com as lojas... Mas é lindo, né? Nossa. É lindo, mas assim... Olha, você te apaixona, no ato, vamos colocar assim, Adoro sua logo, nossa. É linda, né? Muito. Então, assim, na hora que você começa a ver que a economia tá frágil, né? Que as pessoas estão perdendo emprego, que as pessoas estão morrendo, que as pessoas estão tendo umas questões emocionais, ninguém sai, ninguém tinha festa. Teve lockdown. Ninguém presenteava ninguém. Exato. Ninguém se presenteava porque não saía. As pessoas ficavam o dia inteiro de pijama, quanto mais ficar se vestindo de joia ou comprando uma joia nova. Verdade. Né? Então, houve de novo uma mudança de mercado muito grande. E eu fui segurando a onda o máximo que eu dei conta. Fui tentar aprender o que era o tal do online, que todo mundo falou, vamos entrar pro online. Vamos embora. Como se fosse fácil. Não é fácil. Não. Mas é uma se for bem usada, ela pode ser estratégica, mas né? hoje ninguém te ensina. Você aprendendo. São outros tempos, né? É muito difícil. As pessoas vendem nuvens e eu comprei nuvens, acreditando que aquela pessoa era um profissional que poderia me ajudar na experiência, né, dele. Sim. E perdi muito dinheiro. Exatamente investindo numa área que não era do meu domínio. E eu, no momento frágil, né? Momento frágil financeiro, momento frágil da empresa, acreditei e realmente eu falo que a vida fez e aconteceu até pra gente poder ter um pouco mais de maturidade. Mas chegou a pensar em desistir, mas não desistiu. Você foi seguindo. Bruno, eu tava toda programada para fechar, final de 2020, toda programada. Vou só esperar a campanha de Natal acabar. Em janeiro, eu já tava sonhando das minhas férias, de lamber minhas crias, de ficar em casa. Tranquila. Começar a estudar, porque eu tava louca querendo aprender o marketing digital. E eu falei, eu vou parar e tudo mais. E eu falei, aí beleza. Falei, nossa, e agora, né? Tava totalmente preparada. De repente veio o América no seu primeiro time nos convidar para ser representante deles. Nossa! Mesma coisa. Não queria aceitar, Bruno. Falei, não. Você foi relutante ali? Fui, porque o que acontece? Sabe quando você já tá assim, no fim das suas energias físicas, psicológicas e financeiras? Entendi. Estava esgotada, Totalmente esgotadas. Foram 2 anos e meio dessa época da pandemia de doação de tudo, do que 30 tinha. 30 meses ali de, né? É doação pura de energia, da tentativa, de um monte de erro, de estudar, de sair da caixinha, de fazer um monte de coisas diferentes, tentar e nada dava certo, que também não dependia só de mim, né? Porque o mercado também estava totalmente fechado. Sim. As portas fechadas. E tentei o varejo e tudo mais, e nada estava dando certo, nada. E eu falei, vou fechar. Aí na hora que veio a oportunidade, eu falei, nossa, lindo, mas sabe quando você está tão desacreditada? Você fala, não, é um contrato de 1 ano, era um contrato de risco. Por quê? Porque, de novo, eu ia ter que tirar de onde eu tinha mais, de investir, de fazer uma nova coleção, de fazer uma nova campanha, né? Para poder
reerguer aquilo que não tinha onde reerguer mais. Então a parte do futebol começa com o América. Com o América. Porque hoje tá bombando o futebol. São vários times já, Hoje em são nível 6, nacional. 6 times. Mas começou pelo nosso querido América. América, olha só que bacana. Aí eu tenho janeiro muito de carinho pela 2000 América. também. Eu falo que eu Muito. tenho não só um carinho, mas uma gratidão Nossa, imensa. muito mesmo. Porque foi o primeiro que me abriu portas, Um abraço acreditou. Foi o primeiro que me abriu as portas, né? Assim, Nossa, nós muito éramos bacana, amigos, legal. né? Assim, muito próximos do Matheus Cavicchioli, que ele era Sim. goleira, Gessiane, uma família maravilhosa, Que de legal. convívio interno na nossa casa, né? As nossas filhas estudaram juntas. Aham. Então a gente tinha esse convívio e ela falava: Gra, eu não vejo joias do América. Eu falei: você tá falando pra pessoa certa. Fica tranquila, né? Eu vou resolver. Se eu preciso, um problema pra você, eu vou resolver. Isso é uma conversa Informal, na assim? minha casa. Eu falo que eu tenho meu anjo da guarda muito Nossa, forte. isso que eu ia falar. Então, assim, eu tenho um. Foi nossa, eu no tenho lugar certo, na hora certa, na hora né? certa. E ela soltou assim? Ela soltou e eu falei: agora. Te deu esse insight? Na hora. E aí, o que aconteceu? Quando ela me perguntou onde que ela iria encontrar as joias da América, eu falei: você tá falando com a pessoa? Sou eu mesmo. Sou eu vou fazer. Eu vou fazer a linha do América. Só que quando eu terminei, meu senso de responsabilidade, que foi meu anjo da guarda, veio aqui atrás e falou: você é uma louca. Como é que você faz uma linha de... E de superego ali, né? Totalmente. Como é que você faz uma linha de um produto licenciado vendendo para uma pessoa de dentro da casa sem ser licenciado? Isso é um processo. Aí eu falei: é para poder acabar de me enterrar. Ou... Aí eu cheguei pra ela e falei: Gê, desculpa. A linha ficou linda, mas eu não posso te vender. Eu vou derreter tudo. Não. Aí ela: como assim, Gra? Aí eu expliquei pra ela: de jeito nenhum. Falei: a única alternativa que tem pra eu te vender é se o América me autorizar a te vender. Então, Eu, Graciele, não vou dar conta de vender para uma pessoa sem ser de forma correta. então vamos na América. Aí ela pegou e mandou pra gerente da loja. Ela enlouqueceu. Que lindo, que maravilhoso. De bate-pronto? Na hora. Nossa, que ótimo. E tentaram me conectar com a diretoria do América. E eu Sim. fui lá, né? Que legal. Na época era o Roger, e ele era da parte de licenciados, produtos licenciados. E eu fui lá, expliquei pra ele como que era. Na época, eu lembro que eu fui tremendo, porque eu nunca tinha Normal. pensado nessa Possibilidade, condição. né? Não consegui entender como é que funcionava o futebol, porque realmente é um universo completamente diferente Nossa, do meu dia a dia. Futebol é... E aí ele foi me explicando. Mas é uma paixão também, né? Totalmente. Então a gente fez com muito carinho, né? Muito carinho mesmo. O América. Você fez uma fusão de duas paixões, né? Futebol e joias. Futebol e joias. Uma fusão E perfeita. depois foi assim, a abertura do América foi nos trazendo as possibilidades de trazer outros times. Então o Cruzeiro veio para final de março, contrato. Junho aí veio o Atlético Mineiro. Aí tem o Santos também. No meio do ano veio Londrina e Paraná, que a gente ficou um ano Olha, com que eles. bacana. Aí depois no meio, isso tudo em 2023, tá tudo muito recente, Bruno. Gente. É muito recente. Então, assim, hoje a sobrecarga ela é muito grande, porque é muita coisa acontecendo num espaço curto de tempo. Mas você não acha, né? mas assim, eu como espectador, eu vejo como um merecimento. É merecimento. Eu tenho certeza. Porque, Eu só olha só, posso você- agradecer a Deus, não tenho. Porque olha só, você passou por. Teve fases familiares, teve ali a pandemia. E você hoje tá vindo tudo tão rápido. Eu acho que Muito. eu tenho certeza que é merecimento, até divino. Eu É não como se tenho fosse uma dúvida. recompensa. Deus falando assim, Gra, agora pode voltar. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Já chorou demais. Vamos sorrir. Exatamente. Então, assim, quando foi... Aí, o ano passado, em outubro do ano passado, é que eu lancei o Santos. Outubro do ano passado? É recente. Tudo tá muito recente, Bruno. Nossa, então, que assim, é fantástico. muito assustador, né? Tá Assim, vendo, pra pessoal? gente... Tá vendo aí, ó. É assustador por quê? Porque como eu vivi a vida toda de bastidor... Sim, sim. E eu nunca fui pra ponta do varejo, eu nunca me
me expus, né? Nunca me coloquei à prova, né? Da frente da empresa. Assim, né? De forma alguma. Então, assim, e agora, mês que vem, a gente tá lançando Palmeiras. Nossa, bacana. Então, assim, eu tô muito grata mesmo, né? Com o que tá acontecendo. Que legal. O desdobramento disso tá, assim... E tá indo de venda em polpa, né? Bruno, eu tenho recebido tantas ofertas assim que eu fico... Oi, é comigo mesmo? Você tem certeza que você tá querendo conversar comigo? É merecimento. A gente assusta. Mas quando bate na porta assim é porque é Deus. A gente sabe. Sem dúvida. A gente que tem esse coração bom, segue ali indo bem. Eu falo que a vida é um espelho, um reflexo, assim. Sim. Espelho da alma. Quem faz o bem, Deus dá em dobro mesmo. Nossa, É clichê falar, mas é assim que funciona. Mas é a verdade. Também concordo. Você é uma pessoa muito bacana, conversa tranquila. A gente vê que tem um coração muito grande, coração bom. A Nobre tá aí, não tem como mentir. E a gente tá fazendo um trabalho bem diferente aí, tá mexendo aí com a turma. Eu tô vendo uns olhinhos brilhantes, eu tô vendo que tem coisa que vai lá, vai. Nossa, Bruno, eu não consigo, eu consigo imaginar lá na frente. Eu não posso dar spoiler, não, mas eu tô pensando em ter uma percepção, assim. Eu falo que tem muita coisa acontecendo, muitos convites, coisas boas, graças muitos a Deus. Convites acontecendo, então... sair dos bastidores é um grande desafio. Tá. Né? Porque eu falo desafio de, vamos colocar assim, cultural mesmo, porque o joalheiro por si só, ele aprende a ser escondido. Eu tenho uma pergunta, essa foi minha. Seguinte, tem alguma história muito específica, peculiar, assim, de algum cliente com você, nesses anos, nessa jornada? Em que sentido? Uma coisa que marcou, assim, tipo, algum pedido muito específico de uma joia. Sim. Ou alguma coisa muito específica, assim, alguma história. Olha, pode encurtar. Alianças, a gente recebe os apelidos dos casais para poder gravar dentro das alianças. Não posso abrir aqui. Claro. Né? Então, são coisas que a gente leva para bem íntima. Às vezes tipo bebê e Lulu, né? É, uma coisa bem particular do casal. Então, a gente acaba... Eu falo que o mundo da joia, a gente entra na intimidade do outro. Sim. Principalmente no nosso caso, que a gente está com o propósito realmente só de trabalhar com produtos personalizados ou com collabs que tem essa paixão, essa ligação. Essa parte é maravilhosa. É o tempo inteiro, você tá dentro da vida da outra pessoa. Então, se a pessoa vem cá, te conta, eu não sei pedir em casamento, me conta como é que faz, né? Ai, como é que escolhe? Não tem nem noção. Será que ela vai falar sim? Será que ela vai falar não? Então, você vê a emoção da pessoa. Eu ia perguntar isso, universo, porque você deve ter mais um universo feminino. E quando chega o masculino? É super engraçado. Deve ser engraçadíssimo, né? Já tive vários tipos Eles de chegam mais duros, assim, né? Enrijecidos, né? Eu sei que eu tenho que comprar aliança, mas não sei de nada. Mas não sei de nada, me ajuda. Pelo amor de Deus. Aí eu começo. Abra a foto dela. Deixa eu dar uma namorada aqui nessas fotos. Vamos estudar Deixa eu estudar o biotipo da pessoa. Deixa eu entender que se ela tem um estilo mais... E ele quietinho, né? Quietinho. Aí eu falo, entendi. Tô vendo aqui que ela é mais minimalista, né? Que é isso? Falei, ela gosta de coisas menores. Aí só pequenininha. Tudo dela é pequenininha. Falei, então, vamos lá. A gente não vai agradar com uma aliança imensa. Pra uma pessoa que ela tem essa... Isso mesmo, Gra, isso mesmo. Aí você já começa aí a estudar o cliente, quem é o cliente. Pra agradar, né? Pra agradar. Gra, mas eu quero surpresa. Eu falei, então tá bom. Então nós vamos ter que combinar várias coisas pra você poder dar um jeito de trazer essa medida pra mim. Pega o anel dela escondido, sabe? Aí eu começo a dar as orientações. Aí ele vai seguindo o protocolo, tá bom, né? Gra, nossa, eu acho que eu vou no final de semana a gente vai viajar, não sei o quê, então eu vou pegar isso, pega o anel escondido. Aí leva o anel dela. Leva o anel dela, né? Então vai lá, não consegui, a gente tenta arrumar uma outra forma. Que ótimo, gente. De brincar. E se você dizer, não consegue não, então pega a aliança dela e fica botando na sua mão. Isso. E aí você fala assim, a aliança dela, Gra, parou aqui. Aí vem aqui, que eu vou medir. Então, a aliança dela, dessa medida. Tem casos assim? Que tem. Que ótimo. Porque, né, a menina tá lá com 2 anéis que não tira da mão por nada, né? Dorme, acorda, já coloca. Então, meninas, quem quiser, tira os anéis, deixa os homens levar os anéis. Pra poder voltar com a aliança. Ajuda os maridos, gente, os namorados, respectivos. Exatamente. Então, assim, tem muita coisa assim, legal do mesmo jeito que também tem os homens que chegam e falam, ela me obrigou. Tem! Nossa, Bruno. Que ótimo. Aí eu, como assim?
tô aqui porque, assim, tão me enchendo o saco já. Eu falei, pô, mas quanto tempo? Ah, tem 5 anos já. Eu falei, não, então já tá na hora. Tá na hora mesmo, né? Ou vai ou larga, né? Larga também. Aí... E aí, não, vamos lá. Faz Olha aí pra aí, mim, Gra. Ó, quero pagar tanto. Eu literalmente quero pagar tanto. E aí ponto. E ponto. Então você tem vários tipos de perfil. Legal, legal. É bacana. Gra, como é que você enxerga as tendências atuais hoje no design de joias? E se você incorpora da atualidade nas suas criações ou não? No mundo das joias, no meu caso, vamos colocar assim, no propósito que nós temos hoje, eu não me atrevo a trabalhar com essas questões de tendência. Tá. A tendência, ela é muito volátil, deu um investimento altíssimo e tem que ter um giro muito rápido para poder ela se pagar. Você prefere, então... Eu prefiro ir para a linha dos tradicionais, dos clássicos, que é o nosso forte, né? E da linha do personalizado, que ela é eterna. Todo dia você vai ter um presente que você possa dar de aniversário. Ah, claro. Você pode dar por uma data importante para a pessoa, um batizado. Natal, aniversário. Tem festa de 15 anos. Né? Aí tem uma formatura, que hoje tem formatura o ano inteiro, né? Antigamente... Nossa, antigamente não. Não, era formatura... Era clássico só ali, no final do ano, no meio do ano. No meio do ano acabou. Hoje não, você tem formatura o ano inteiro. Era julho e dezembro, janeiro e ponto. Agora é o ano inteiro, Agora é o ano inteiro. Você tem formatura. É verdade. Então é o tempo inteiro. Você tem como dar uma lembrança personalizada para esses momentos importantes de qualquer ser humano. E é legal você citar essas mudanças, tipo de formatura, por exemplo, porque vão abrindo vários leques também para joalheria. Demais. Porque é um novo mundo, né? Sim. Então você vai se adequando quando você reabre ali a Noble. Sim. E é um novo mundo também, né? Com novas tendências. Totalmente. Provoca um pouco assim, tem essa coisa, nossa, será que vai, mas tá dando certo. Tá dando certo. E no mundo da joalheria, a gente tem várias classificações de produto. Então, a gente tem as joias, nós temos as bijuterias, e nós temos as joias que são ouro e prata, e nós temos as bijuterias e os folheados. Sim. São categorias completamente diferentes. Então, para esse ritmo da moda, ela é para a categoria de folheados e para a categoria de bijuterias. É a que mais absorve, acompanhar. Ah, agora estamos falando de borro. Ah, ok, borro chique, borro isso. Isso é um folheado que vai dar conta e o bijuteria. Por quê? Como é que eu chego na Mãe Natureza e falo, oi, Mãe Natureza. A senhora pode ir trazer uma pedra borro para poder eu colocar na coleção? Porque agora todos querem pedra com a tonalidade borro. E ponto. Não existe isso. A Mãe Natureza, ela tem as gemas naturais dela, definidas das suas categorias, das suas cores, intensidades, e ela não é imposta pelo ser humano. É ela que nos oferta. Exatamente. Então, quem trabalha com joias, quem é consumidor de joias em ouro, sabe muito bem que ele não vai conseguir chegar numa joalheria e pedir, oi, você tem uma joia da coleção da tonalidade borro? E aí fica só nisso, não pode. Não existe, não tem como. Então, agora, no folheado, na bijuteria, que trabalha com cristais tonalizantes, que são feitos em laboratório, né? Que trabalham com plástico, que trabalham com pedras sintéticas, né? Outros materiais, lá você põe o pigmento que você quiser. Sim, sim. Então, você vai trabalhar com borro, azul anil, azul bique, azul turmalina, azul... Nossa, que lindo, turmalina. Né? Quer dizer, você tem uma cartela de infinidade lá de cores que na peças em joias, em ouro, não tem como. A gente tá colocando aqui as peças sob encomenda, e isso tem coleções prontas. A peça sob encomenda deve ter direto, né? Sim. Isso aí é prato cheio sempre, né? Coleções prontas. Tem algumas que vêm prontas. Agora, as prontas agora, a bola da vez agora tá focado no futebol, mas não deixando de lado também o lado da Nobre, nunca, né? Não, jamais. É um dos pilares. É um dos pilares. Essa dualidade agora tá sendo um desafio, assim, legal? Muito grande. Muito legal, né? Muito grande. Porque as peças são lindas. Nós vamos ter você vai ver a coleção de mães que tá chegando aí. Sério? Daqui 15 dias. Tá linda a Nossa. coleção. Linda, linda, linda. Que não tem nada a ver com futebol. Além do futebol, ela não tem tema. Ela tem o tema futebol. Eu quero ela conhecer a empresa, hein? Né? De verdade. Por favor. Eu tenho que ir lá. Não, tá aberta, a casa tá aberta. A gente é curioso, porque tem muito detalhe que deve ser coisa. Eu vi lá alguns vídeos. Teve uma universidade que foi lá recentemente, eu vi os stories. A gente fez o concurso. Olha pra você ver que legal, nós fizemos o concurso da Noble dentro da FUMEC.
Olha, tá. olha o tanto de coisas que a Noble... Eu tô assim, ela não é só joalheira mais, ela já tá fazendo outros tipos de trabalho. Mas isso é excelente, ué. Né? Então, maravilhoso. São essas mudanças que a gente está trazendo para o mundo da joalheria, de entender que o produto ele só é consequência de um trabalho de marca. Mas isso te agrada, né? Essas nuances que estão acontecendo. Sim, porque eu aprendi, né, essa questão realmente de não querer ser mais bastidor. Respeito toda a minha história, toda a trajetória, todos os formatos de trabalho que a gente sempre teve, mas ele é um formato hoje que eu, Graciela, enxergo que é necessário eu ir para a ponta da frente, né? E não só abastecer os lojistas. Então, quando você quer ir para frente, é uma formação de marca, e é difícil demais você fazer uma marca. Para uma marca ser consolidada, para ela ser notada, para ela ser respeitada no mercado. Não, mas a sua que é em nível nacional. Sim, é muito difícil. Você tá falando do Brasil inteiro, né? aqui. Então, assim, é muito difícil. Para a gente estar conseguindo essa visibilidade que a gente está tendo hoje, é muito trabalho disruptivo. São bem colocado. São coisas que a gente está colocando no mercado que jamais uma joalheria teria pensado. Por exemplo, a gente foi para a FUMEC, achei fantástico, eu vi na internet. O professor Pierre, com todo o apoio, sabe, que incentivo, bacana. Porque é necessário as pessoas que estão saindo da faculdade ir para a realidade. Os alunos ficaram, assim, encantados, né? Encantados. Eu fui lá, foi a primeira palestra que eu dei sobre a minha vida, sobre minha trajetória na FUMEC. Que bacana! E eu lembro como se fosse hoje, o Pierre, grato, morrendo de vergonha. Eu falei, o quê? Não coincidiu sua palestra com um evento dentro da FUMEC, a respeito de profissões e tudo mais? Então, pode ser que as pessoas se dividam a atenção e tudo mais. Eu falei, Pierre, só pelo convite, eu já estou muito feliz e lisonjeada. Que honra, né? E a sala tem quantas pessoas? Porque são grupos pequenos, né? Os grupos de design de moda são grupos, se não me engano, acho que eram 16, alguma coisa assim. Uma média de 15 alunos ali, né? Aí ele falou, Graça, não sei se vai vir todo mundo, ele com muita vergonha, né? Aquela coisa toda. Tudo que eu pude fazer de divulgar, eu falei, Pierre, eu não estou preocupado com quantidade. Vou falar da mesma forma para 16, para 100 ou para 1. E aí foi chegando. O negócio foi desdobrando, deu quase 50 pessoas na sala. Nossa! Porque as pessoas foram convidando outras pessoas de outros cursos, convidando pessoas de outras faculdades. Comentando ali. E virou um burburinho. Um burburinho, e ele assustou. Olha! E eu também. Né? Porque eu fui falar para 16. Triplicou. Né? Não, eu saí da empresa... consciente, a sala dele tem 16 pessoas. Né? Quase quadriplicou ali, né? Eu tomei um susto. Olha, então, assim, foi super legal. O encantamento dos alunos também, né? Aí eles fizeram todo o concurso, rolou de outubro até dezembro. Ah, tá. E aí tem várias etapas. Os professores da FUMEC é que selecionaram, né, os trabalhos. Sim, teve os melhores trabalhos. Votação popular, teve votação técnica, né, da empresa, votação dos professores dessa avaliação. E aí, não recordo agora o número total de participantes dentro do concurso. Mas no final, 9 trabalhos foram selecionados para ir à júri popular e finalizar aí com esses critérios. E aí eu fiz questão, né, e aí desses 9, os primeiros 3, eles vão ter collabs dentro da Noble. Então a gente vai estar oferecendo espaço para eles. Nós vamos executar as joias deles, né, desenhadas por eles, para ser o primeiro oportunidade, vamos colocar assim, primeira oportunidade que eles têm de comercializar os produtos deles mesmos. Então, a gente recebeu, né, os 9, né, a gente fez questão, algumas pessoas não puderam ir porque estavam trabalhando, mas aí na segunda eu abri a empresa para receber, para agradecer, para dar os parabéns. Parabéns, Gra, pela iniciativa. E assim, não? Foi lindo porque muita gente não tem essa oportunidade de conhecer uma fábrica, de conhecer processo. Eu quero conhecer, e aí elas, essa curiosidade mesmo. E aí elas estão desejando estar dentro de um mercado que elas não têm nem ideia de como que funciona. Exato.
E virou na prática, né? Na prática. E agora a gente está em contato com as 3 ganhadoras, né? Legal. E agora a gente vai, aí acreditei, com mais um mês e pouco, a gente vai fazer o lançamento. São 3 moças? 3 moças. 3 moças. Aí nós vamos fazer o lançamento das joias delas. Nossa, acreditei que até honra. final desse mês, início de maio, no máximo. Elas devem estar assim... Elas estão encantadas. Elas estão... Nossa Senhora. Ô, Gra, dá um conselho pra quem quer seguir essa carreira? Olha... De verdade. Em primeiro... Você fala no sentido de ser joalheiro ou ser designer? Agora você me pegou. Vamos colocar. Eu diria como design a priori, mas agora eu entendi. É uma dicotomia, assim, mas assim... São coisas bem diferentes. São coisas bem diferentes. Vamos colocar como designer de joias, porque... Ou então como joalheiro, fica a seu critério. Olha, inclusive, foi uma colocação que eu tive com eles lá na segunda-feira e com uma demanda de mercado. Se você quer ser uma designer de joias, que hoje a tendência é o próprio designer ter a sua própria empresa, a sua própria marca, isso é de forma super natural. Então, a tendência é essa, que ela seja empreendedora daquele negócio. Ela desenha, ela cria, executa e vende. Isso é um processo natural que vai acontecer na grande maioria. Eu não acredito mais nos formatos dos joalheiros antigos, como meu pai, de grande indústria, de 100 funcionários. Não, eu não acredito. Um outro panorama agora, né? Agora são microempreendedores. Né? Então, eu acredito muito que a turma que está vindo da faculdade, com certeza consegue pensar nessa questão do eu empreendedorismo, né? E a dica que eu dou é que eles sejam autênticos. E isso eu coloquei... Autenticidade sempre. Autenticidade e estímulo de criatividade. Porque nós, bastidores, como indústria, a gente tem sentido, e aí no meu caso, que eu vivi a vida inteira no meio dos designers, a gente vê vários e vários dentro da Reis. Então, a gente sabe a diferença entre aquele que é nativo, que eu falo que é o plim-plim de Deus, passo 3 vezes ali, ó, na fila da criatividade. Passo 3 vezes ali, que o negócio é só piscar o olho, já sai uma joia na mão, né? E tem a turma que tá saindo formada, que tá lá com a metodologia, mais com a técnica, né? Mas que depois passa um pouquinho, ela começa a inventar a mesma roda e não tem a criatividade instalada no meio do processo. Então, isso aí é diferente. É muito diferente. Tem uma... Então, assim, a gente sabe que tem os dois lados, os dois perfis completamente diferentes. E aí, com essa tecnologia que a gente está vivenciando, esse acesso à informação, infelizmente, a grande maioria das pessoas não utilizam da forma correta. Então, eu até brinco, que não vou ficar só citando nomes aqui, mas eu tenho vários portais de banco de imagens que eu não gosto. E eu até provoquei eles na segunda-feira. Fiquem 1 mês sem acessar os portais de imagens e deixem a criatividade de vocês fluírem. Porque o que está acontecendo é mais do mesmo. Mais do mesmo. As pessoas estão deixando de ser criativos, deixando de... Por quê? Porque só replicando. Só replicando, só copia e cola, Bruno. Então, na hora na hora que chega os projetos hoje, ou que lançam joias... Eu olho e falo, meu Deus, é igual de 1900 bolinha. Meu Deus, esse aqui é igual do fulano, né? Então, se eles querem se destacar, sejam autênticos. Primeira coisa é desintoxicar desses aplicativos de banco de imagem. E essa questão hoje, Gra, deixa um recado para o pessoal, por favor, assim, que está muito em alto nível mundial, empreendedorismo feminino. Que eu acho, assim, exímio, uma crescente mundial. Sim. Deixa um recado para as meninas, rapazes, que estão ali próximos a maridos, namorados, que apoiam também as meninas, encorajando-as. Deixa um recado para elas, por favor. Olha, sonhem e corram atrás do seu sonho, independentemente de qualquer circunstância que aconteça ou tenha algum tipo de adversidade ou obstáculo ou pessoas que não te apoiam ao seu lado. E sigam em frente. Sigam em frente. Sem medo? Sem medo. Vai pra dentro do banheiro e chora. Isso que eu ia falar. Se precisar ir pro banheiro chorar, pode? Não tem problema. Quantas vezes for necessário. Mas o importante é você não deixar o seu sonho morrer. Ou não nascer, né? Ou não nascer por situações adversas. Porque a mulher, ela é muito cobrada por conta dos outros papéis que ela exerce. Então, você tem que realmente ser forte. Para poder dar conta do que a gente vai ser julgada.
o tempo inteiro somos julgadas. Então, assim, em primeiro lugar, é a autoconfiança que você tem que ter, né? E tapar os ouvidos mesmo, porque o julgamento vai acontecer. Vai acontecer, né? As pessoas que estão próximas de você são as primeiras que vão querer puxar seu tapete, são as primeiras que vão querer não te ver crescer, né? Porque às vezes isso é um desafio para uma outra pessoa, ver o outro crescer e não crescer, né? Então, assim, sejam corajosas de alcançar o seu sonho, a realização do seu sonho, mas de uma forma plena, sem deixar rastro para trás do arrependimento. Que eu acho que o arrependimento, esse dói. Esse dói, o que não fez. Antes de fazer e tentar. E tentar. E seguir em frente o que não fazer. E dá conta, viu, meninas? Todo mundo, não dou conta. Dá conta. Tira essa frase da... Tira o não, né? Tira o não. Não dou conta. É o que eu mais escuto. Como que você dá conta? Eu não ia dar conta. E assim, eu dei conta, você também. Tá ouvindo, né, menina? Faz diferença. Não existe diferença nenhuma entre eu e você. A questão é realmente a questão de propósito. Acreditar mesmo, né? Acreditar e ir em frente. E as meninas que já querem empreender e são mães também, aprender a administrar esse tempo, né? Sim. Que é o que você faz. Olha, tem uma frase que... O Henrique, que é o meu primeiro, ele nasceu 21 de abril. Uhum. Eu faço aniversário 24 de junho. Menos de 2 meses. Aham. Primeiro filho, lembrando que nós temos aí as nossas coisas de primeiro filho, né? Todo mundo cheio de coisa. Eu coloquei 60 pessoas na minha casa fazendo uma festa pra mim. E todo mundo veio de cima pra mim. Como assim? Que mãe desleixada, né? Que aí você tem os rótulos. Aí eu não sei porquê, mas me baixou uma frase que eu levo ela pra todo mundo e falo pra todas as mulheres colocarem isso na cabeça. Ok. Quem veio para a minha vida foi o meu filho. E não eu para a vida do meu filho. Nossa, essa frase... Então eu não posso morrer por conta de um filho que chegou na minha vida. Mesmo que eu ame os dois. Mas para que eu seja uma boa mãe e que eu seja uma pessoa feliz, eu preciso me realizar primeiro como pessoa. Ok. Então, quem veio primeiro foi eu. Depois chegaram os filhos. Então, se eu gosto de festa, se eu sou bagunceira, se eu gosto de celebração, é o meu aniversário. Sim. Então, assim, o que eu fiz? Fui lá, tirei foto com ele, deixei, óbvio, uma pessoa que é meu apoio. Fique com ele no quarto. Ele não tem necessidade de ficar celebrando no local da festa. É um bebê de 2 meses, eu não sou irresponsável. Sim. Mas eu também não preciso deixar de ser feliz por 3 horas, Bruno. Não. Né? Então, mas... Era seu momento, era seu aniversário. Momento, eram 3 horas. Né? E crítica sempre vem. Crítica vai existir. Sempre. Então você tem que enfrentar as críticas. Você acha ruim? Que não viesse na festa. Exato. Você tá dando apoio, né? Se você tá criticando, você tá dando apoio para ter vindo. Então, assim, filho não é desculpa para poder empreender. Pelo contrário, por eles mesmos que a gente tem que correr atrás, com né? certeza. Como exemplo mesmo de várias multitarefas. Eu entendo bem. Então, e depois lá na frente fica as mães reclamando com os filhos. Filhos, fiz tudo por você. E ponto, larguei a minha vida inteira por você. Mentira! Ele não te pediu isso, né? A criança não chegou para te pedir isso. Ela veio ao mundo, Ela veio ao mundo, você trouxe ao mundo. Então você não pode colocar esse peso. Lindamente. E a grande maioria acaba que no final acaba colocando, que ela vai se perdendo como eu, né? O eu dela. Perde o seu eu. Ela vai se perdendo com o seu próprio eu e vai abdicando de um monte de coisas. Seja trabalho, seja os seus prazeres, seja a sua essência. Seus hobbies, né? E por aí vai. Por conta. Então, assim, os meus 2 filhos, o Henrique e a Carol, eles andam comigo em todos os lugares. Tá. E nunca me deram trabalho. Produção, tem presentinho agora aqui, pode colocar só pra... Tem uma amiga nossa que queria te conhecer, quer te conhecer muito, legal. que aí é a empresa também, da Lili Meias.
Sapatilhas de sucesso. Que legal! Aquelas meias antiderrapantes. Que delícia! Que ela mandou, a Lili, obrigada, um abração. Viu, Lili? Muito obrigada. Eu contei sua história. Depois você vai levar pra Carolzinha também, na hora. Que linda! Ela é sua fã. Que legal! É verdade. Que bacana. Cruzeirense apaixonadíssima. Adorei, viu? Depois você pode ir lá na empresa também poder nos conhecer pessoalmente. Isso. Lindo. E eu quero deixar aqui bem claro hoje para convidar a Nobre para ser nosso colaborador. Sim. Se você aceitar. Por favor, estou à disposição. Porque é um nome muito grande. Quero agradecer sempre. Uma honra para mim ter você aqui. Nossa, sim. Gente, foi uma honra mesmo, assim. Eu tô um pouco emocionado, assim, porque a gente tem um carinho, a gente acaba criando uma atmosfera, né, de carinho pela história e tudo. E você, bem como CEO aqui, explicou toda a história, a trajetória, lá do seu pai até hoje. Sim. E tem um legado aí muito grande, de décadas. Grande. Então, você não chegou aqui a passeio, assim. Não, tem muita história. Produção, vamos colocar aqui a Nobre, por favor? Tem que finalizar aqui, porque tá lindo demais. Essa logo sua eu acho linda. Quem fez, tá de parabéns. Foi a equipe interna, você acredita? Linda demais. Nossa, quem... É o que eu falo, faça com o que você tem, com o talento que você tem. Eu sou apaixonado. Direto eu vejo assim, no Instagram, as questões e tal. Sim, foi a equipe interna, foi muito lindo. Para finalizar, eu queria que deixasse Gra por Gra. Gra por Gra. Gra por Gra. Hoje, depois de tudo isso. Eu acho que é autenticidade, que é a palavra mais forte minha hoje. Autenticidade? Hoje eu tô ligando pra nada, Bruno. Vivendo. Vivendo o dia de hoje. O dia de amanhã a Deus pertence. Amando o agora. Amando o agora. Não tô projetando pra muita coisa pra frente, sabe? Só tô em agradecimento mesmo por tudo que tem acontecido no dia de hoje. Então, a cada dia eu agradeço e cada vez mais sendo eu mesma, sem precisar de máscara, sem precisar de rótulos, né? E me fortalecendo com a minha autenticidade. Tá. Gra, muito obrigado. Obrigada Foi uma honra a você. Obrigada ter aqui conosco hoje, de verdade. Obrigada, já está Bruno. convidada a voltar. Sim. Eu sei que vai ter agora questões das mães, mesmo dos namorados. Sim. E vários times de futebol aí. Muita coisa acontecendo pela frente. Ô, Bruno, eu não posso ir embora sem falar da minha filha que tá aqui hoje. Por favor, fica à vontade. Carolzinha, mamãe te ama muito. Henrique, mamãe te ama muito. Que lindo. Né? E eu tenho, assim, orgulho dos filhos que eu tenho. Tum-tum pra você também. A Carol, eu falo que ela vai ser... Ela já se intitula joalheira. Ótimo. Né? Então, ela fala que eu não vou ter gastos com a universidade porque ela vai se formar em joalheirismo. Na experiência da E o que joalheirismo vai aprender comigo. Então, não tem faculdade disso. Eu morro de rir. Então, assim, eu tenho muito prazer. Eu falo que o meu melhor papel não é ser empreendedora, é ser mãe. E tenho muito agradecimento por Deus mesmo de ter mandado esses dois seres maravilhosos que me fazem nobre, sabe? A minha nobreza do dia a dia, de aprender a ser mãe todos os dias. Eles me trazem muitas inspirações, né? Alegrias. Então, assim, eu sou feliz demais por ser mãe deles. Que lindo. Obrigado demais. Está convidadíssima a voltar já, viu? Nos próximos meses já. Pode deixar. Vamos demorar muito não, por favor. Tá bom. Obrigada, Bruno. Obrigada a você. Obrigada, pessoal. Pessoal, terminamos hoje mais um episódio aqui do Pode Ser com a CEO da Nobre Joias. Foi uma honra tê-la aqui hoje. Graciele, muito obrigado por tudo. E volte sempre, a casa é sua. Pode deixar. Obrigado. Obrigada, viu? Com Deus. Beijo. A nós. Pessoal, boa noite. Boa noite.